Boa noite. Estou amando demais isto. Então, espero a presença de vocês. E daqui a pouco eu vou ligar o Face também. Alô, Cláudio. Bem-vindo. Permaneça aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu creio, o propósito de Deus atrás desse coronavírus. Graça e paz. Que o Senhor seja contigo, te dê graça, sabedoria e edifique a sua casa. Aguardando dar 20 horas para que a gente comece essa live sobre o propósito de Deus, que eu creio por trás do coronavírus, né? Então, o Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós. Estou aí com quase 68 anos daqui a uns dias, forte, saudável, graças a Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal e nos cubra com as suas asas e nos esconda no seu esconderijo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar, né? Glória a Deus, glória a Deus. Agora liguei também o Face, estamos aqui ao vivo no Instagram e no Face, e vou falar sobre o propósito, creio, o propósito de Deus, não é, por trás dessa epidemia do coronavírus. Guardando os irmãos. Bem-vinda, Marlene. Isso aí, minha irmã. Sempre presente, sempre fiel. Não é, que o Senhor seja contigo, guarde você, te livre do mal e te aponte para o seu reino de glória, reino de luz. Como eu disse, vou falar sobre o propósito de Deus que eu creio por trás do corona, uma mensagem não tão longa como a de ontem, e que ontem eu falei sobre um momento profético. Na verdade, eu creio que essa palavra de hoje é uma sequência do momento profético. Então eu quero começar lendo Hebreus 12, de 26 a 29. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar comigo, Hebreus 12, 26 a 29. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, nessa passagem do escritor de Hebreus, bem-vindo, Emerson, essa passagem do escritor de Hebreus, ele diz que vai comover, vai abalar não só a terra, senão também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Quais são as coisas que vão permanecer? Bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Agenor. Quais são as coisas que são inabaláveis? São as pessoas que receberam o reino de Deus. Está escrito: recebido um reino que não pode ser abalado. Só quem tem o reino fica inabalável, mesmo no meio de toda essa pandemia e confusão. Então, qual que seria o propósito? Eu creio primeiro que Deus está abalando, chacoalhando a terra.
abalando as estruturas humanas, né? Governos, povos, confianças no homem. É um abalo de Deus, né? Então Deus está abalando. Quando Deus abala, qual é o propósito dele? O propósito de Deus é que todos sejam salvos, que venham ao arrependimento, ao conhecimento do Filho de Deus, né? Deus quer que todos os homens sejam salvos, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então eu creio que por trás dessa pandemia tem um propósito de Deus de salvação, de levar o homem ao arrependimento e à salvação. Talvez um espírito, como acontecia com João Batista, veio anunciando arrependimento, porque o Senhor viria. E da mesma modo hoje, Deus está querendo que anunciemos o arrependimento, porque cada dia mais ele está mais próximo. Então, porque de outro modo, Hebreus diz no texto que eu li que a gente deve servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque ele é um fogo consumidor. Então, quando o fogo dele consumir a terra, aí não existe mais salvação. O propósito hoje é salvador. Em Apocalipse 11, no versículo 13, diz que houve um grande terremoto, na cidade das nações, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. É um número completo, não um número exato. Ou seja, muita gente morreu nesse terremoto. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Quando o homem dá glória a Deus, significa que o homem está se arrependendo e reconhecendo que é a glória de Deus. Como eu tenho dito quando eu tenho pregado, o coração do Evangelho é a glória de Deus. O Evangelho, o centro dele é nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Então, quando houve aquele terremoto em Apocalipse assustador, os homens ficaram atemorizados. Em outro texto do mesmo livro, do Apocalipse, diz assim: um anjo, pregando o Evangelho eterno, falava: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Amados, antes que o juízo venha sobre o mundo, é tempo de temer a Deus e dar glória a Ele. Arrependimento leva à glória. Arrependimento conduz o homem a entender a glória de Deus. Então, é tempo de, como nunca, a gente pregar o Evangelho, aproveitar as oportunidades, pregue a tempo, fora de tempo, aproveite a oportunidade, faça lives. Eu estou fazendo todo dia. Se você não tem muita graça para fazer, pega essa live e compartilha com alguém. Quem sabe se alguém ouvindo não seja salvo. Em Efésios 5,16 diz que nós devemos remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus, dias de todo mundo entrincheirado em casa, sem poder se movimentar, muitos sem poderem trabalhar, alguns perdendo trabalho, alguns perdendo renda, e isso preocupa todo mundo. Então, a gente deve fazer o quê? Remir o tempo, ou seja, aproveita as oportunidades. Aproveita as oportunidades. E outra coisa até que eu disse ontem, quando a enchente transbordante vier, quando vier o momento que as pessoas não têm como mais pregar o Evangelho, ou quando vier a destruição, o que você vai fazer? Se você não aproveitou as oportunidades, você tem que avisar os seus amigos, os seus parentes, falar de Jesus, falar que Jesus está reinando, falar que Jesus quer mudar a vida, falar que Jesus quer que a pessoa todos se arrependa e venha ao conhecimento da verdade, do Filho de Deus.
e que entrem no reino de Deus, não é? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. E quem não nascer da água e do Espírito não tem como provar, experimentar o reino de Deus. E só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele, arrependendo, entre no reino. Em Romanos 1, a partir do versículo 14, Romanos é uma carta fantástica, né? Romanos 1 diz Paulo falando: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Querido, se você é um crente verdadeiro, se você diz ser cristão, então eu quero te dar uma notícia: você é um devedor. O que você deve? Não é dívida financeira ou coisa parecida. A dívida que temos para com o mundo é amar. Nós precisamos amar. Nós somos devedores a sábios, a ignorantes. Meu filho, aproveite as oportunidades, prega para os médicos, prega para os prefeitos, prega para as pessoas de alta importância, né? Nesse mundo. Aproveita as oportunidades. Você que de algum modo trabalha num trabalho essencial, ele está trabalhando, aproveita as oportunidades. Se você está em casa, aproveite as oportunidades, envia mensagem, envia vídeo, envia WhatsApp para os seus queridos, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Põe a mensagem debaixo da porta deles, bate lá, né? Eu já mandei mensagem para o meu vizinho hoje, chamei para ele assistir essa live. Paulo, por isso, ele era devedor, né? Ele se sentia devedor. E só quando a gente se sente devedor, a gente tem como pregar o Evangelho. E assim ele continua no versículo 15: quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Será que você está pronto para anunciar o Evangelho? Num certo sentido, ninguém está inteiramente pronto. Mas num outro sentido, se Jesus te salvou, então você tem algo para dizer. Sua vida foi mudada, seu coração foi renovado, o Espírito Santo encheu a sua alma de glória, né? Eu me lembro um dia, no começo da minha carreira cristã, fui numa reunião e quando eu cheguei, entrei na reunião, alguém disse: ajoelha aí que você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu ajoelhei e a pessoa orou por mim. Eu fui tomado por um rio de água viva. Eu fiquei rindo por umas 2 ou 3 horas. Terminou a reunião, eu ainda estava rindo. Fui encontrar com a minha esposa querida, que não estava nessa reunião, eu ainda estava rindo. Ela: o que você está rindo? É Deus, é o Espírito de Deus que encheu meu coração. Então, Paulo está pronto para anunciar. Então, se você tem dificuldade, vai lá na Bíblia, anota uns versículos, manda versículos para os seus amigos, prega na parede. A minha parede está cheia aqui. Eu nunca escrevi tanto versículo para poder compartilhar. Então, eu estou pronto a anunciar o Evangelho a vocês. Por que ele estava pronto? Porque não me envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Sabe por quê que você não deve se envergonhar do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder. O Evangelho é a receita divina para a cura de um mal terrível chamado pecado. Tem gente falando que tem alguma coisa hoje sendo aplicada para os doentes do corona e estão com esperança que haja cura. Agora, a cura do vírus do pecado é o Evangelho. Por isso Paulo não se envergonha, porque ele é o poder, é a receita, é a cura. Nele tem a receita de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como brasileiro, qualquer nação. Por quê? Porque no Evangelho você descobre algo fantástico.
você descobre a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus, de fé em fé? Porque Deus é um Deus justo e santo. Deus vai julgar o mundo. Um dia todos os humanos que existiram, de Adão até o último dia, o último dia, o dia da ressurreição, todos vão estar diante do trono e vão ser julgados. E só vai passar naquele julgamento quem foi justificado, quem entrou debaixo da justiça de Deus. Porque Deus, sendo justo, Ele é justificador daquele que crê. Ah, que coisa maravilhosa! Você é um pecador, eu um pecador justificado, um pecador inocentado diante do juízo de toda a terra. Então, no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá da fé. Então, Deus está te convocando, te chamando a viver pela fé. Então, pregue o Evangelho. Por quê? Porque vai vir tempos que vai ficar mais difícil ainda. Porque do céu, está escrito no versículo 18, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Quer dizer, Deus se ira por causa do pecado. Paulo é um exemplo de alguém que prega o Evangelho, que está pronto, que não se envergonha, que sabe que o Evangelho é a receita, é o poder, é a receita de Deus. E aí um dia ele pregando para um líder romano, que é um governador chamado Félix, e para a mulher dele, Drusila, que era judia, ele falou para ele sobre a fé em Cristo, ele falou para ele sobre a justiça de Deus, ele falou para ele sobre o domínio próprio, e ele falou para ele sobre o juízo vindouro. E aí o Félix ficou muito amedrontado, e ele falou: quando eu tiver oportunidade eu te chamarei. Oportunidade. Querido, vamos crer em milagres. Crer em milagre. Crer que Deus vai te usar para pregar o Evangelho. O maior milagre é um ser humano nascer de novo. Um homem que está morto em delitos e pecados ser ressuscitado pelo poder de Deus, porque a palavra de Deus entrou na vida dele. Crer que Jesus é o Senhor, que é Deus, que é o Salvador, que deu a vida, derramou sangue. E vamos orar, para que Deus derrame o Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem, porque nem eu nem você temos, só o Espírito de Deus. Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, para que haja salvação em nossa terra. Nossa terra está precisando de salvação. Nossa terra está precisando de libertação da corrupção. Nossa terra está precisando de cura. Nossa terra precisa de Jesus. Então, queridos amados, vou encerrar essa live chamando você para orar comigo. Vamos orar por o derramamento do Espírito. Vamos orar para a gente aproveitar as oportunidades em meio à calamidade. Vamos orar para que possamos falar a verdade em amor para todas as pessoas que pudermos, porque Deus é um Deus justo, fiel, clemente, compassivo, longânimo, tardio em irar-se e se arrepende do mal. Quem sabe se ele não muda a nossa história? Quem sabe se o corona que está assustando tanto, o poder dele é diminuído? Por isso precisamos orar, por isso precisamos clamar ao povo que nós conhecemos e aproveitar a oportunidade de pregar o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oremos em nome de Jesus por esse derramamento do Espírito em nossa vida, para que a gente possa abrir a boca e pregar, e na vida e no nosso país, para que haja transformação, arrependimento, entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado. Quero te pedir,
primeiro por todos que estão participando aqui dessa live, né, que tenham coragem, ousadia e intrepidez para compartilhar o Evangelho, pregar o Evangelho da paz, pregar o Evangelho da justiça, pregar o Evangelho do amor, do juízo de Deus. Deus ajuda cada um de nós a ter de boas palavras, transborda o nosso coração. E ao Rei que nós consagremos o que nós compusermos, Senhor, porque a nossa língua é como a pena de um hábil escritor. E Jesus é o mais formoso dentre os filhos dos homens. Por isso, a graça se derramou sobre ele. Senhor, derrama o teu Espírito, derrama um espírito de arrependimento sobre nós, sobre o nosso povo. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, Senhor. Oro pelo nosso presidente, ajuda ele a discernir os tempos e as épocas do nosso país, ajuda ele, a equipe dele a ter sabedoria para ditar os rumos, ajuda, Senhor, os líderes, presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo, a decretar leis justas, a fazer leis justas, governadores, prefeitos, toca na vida deles, mostra a eles luz, que é a esperança no fim do túnel, ajuda os médicos que estão trabalhando com tanto afinco, livra-os do mal, livra-os de serem contaminados, tem misericórdia deles também. Senhor, traz cura para aqueles que estão agora estando nos hospitais. Eu creio que muita gente está sendo curada do corona. Se fala muito de morte, mas muitos têm sido curados. Então, Senhor, derrama o Espírito de cura, de libertação, ajuda, guarda o teu povo do mal, guarda o nosso país, tem misericórdia de nós. Como se levantará o Brasil, Senhor? Ele é pequeno, ele precisa da sua ajuda, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Fiquem na paz do Senhor.